Bom dia, pessoal. Eu levantei um pouco mais cedo hoje, né? Porque é carnaval, a gente assiste filme até mais tarde, dorme, descansa, né? Então, a cidade hoje está quieta e o mundo todo preocupado, né? Voltado, todo mundo assistindo as televisões com esse homem praticamente destruindo a Ucrânia, né? O Vladimir Putin, né? Irá habitar mundos pré-históricos. Não tem a menor sombra de dúvida. Mas o meu assunto aqui hoje não vai ser esse, não, porque eu já falei sobre isso. O meu assunto é o prolongamento do efeito da talidomida. Esse medicamento, eu até olhei rapidamente aqui, ele foi inventado por um médico alemão, né? E nos anos 50, né? E para curar os efeitos do mal de Hansen, da lepra, né? Mas eles começaram a descobrir que tinha, eu já falei sobre isso, que pessoas gestantes corriam risco, né? Enfim, é, é um assunto muito complexo, mas a talidomida, essas pessoas que nascem com doenças, sem bracinho, sem isso, nasce só aqui com os toquinhos, ó, com as perninhas, mais o cérebro, né? Às vezes até com defeito aqui, ó. Mas estão conscientes, não são espíritos atrasados, não são espíritos retrógrados, são espíritos com um determinado grau de adiantamento pelo qual, na época, ele deixou a existência anterior. Olha só, a quantidade de motivos, vamos deixar a talidomida de lado. Inclusive, cientistas até hoje tentam explicar por que continuam nascendo crianças de mulheres que não tinham hanseníase. Então eu vou dar uma explicação para vocês hoje da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, pelas quais nós temos que estamos sujeitos. Olha só, vamos começar pela Primeira Guerra. Pessoas que nasceram naquela época já morreram, reencarnaram depois, pessoas maldosas que deceparam, atiraram por maldade, né? Aquelas coisas horríveis que aconteceram naqueles campos de concentração. Todos, a maioria, os provocadores mesmo, estão hoje em mundos pré-históricos, né? Hitler hoje, por exemplo, segundo as pesquisas, né, segundo os guias, ele se encontra aprisionado em uma cápsula em Plutão, que é um planeta tipo prisão espiritual, porque no plano espiritual existem também as prisões espirituais. Então, segundo os estudos espirituais, Gandhi pediu a Jesus para cuidar do encaminhamento de Hitler. É uma missão difícil, porque ele foi culpado diretamente pela morte de mais de 50 milhões de pessoas, né? Mas vamos voltar ao problema do nascimento de bebês com deficiência física. Soldados que atiravam, mutilavam, não precisavam disso, né? Mutilavam, colocavam minas, renasceram, eles, braços, as pernas foram decepadas. Hoje você vê filmes, né? Tem um filme muito bonito agora que está 2017, parece, até O Último Homem, muito bonito, com uma atriz famosa e um ator famoso, não posso citar o nome, mas o filme chama Até o Último Homem. E lá você vê cenas horríveis. E ele foi salvando gente sem perna,
sem braço aqui, ó. Ele aplicando morfina para salvar o cara. Ele salvou 75 pessoas e foi agraciado, o único soldado agraciado com a mais alta condecoração do Congresso Nacional Americano. E fizeram um filme sobre a história dele, né? E as pessoas que fizeram isso foi na guerra de Okinawa, no Japão, que eles tinham que subir aquele monte, e o que tinha de japonês lá em cima, meu Deus do céu, o que morria de americano era uma coisa impressionante. Essas pessoas que fizeram isso renasceram sem membros, sem pernas, não foram vítimas da talidomida, não. Muitos cientistas do mundo hoje estão embaraçosos, estão confusos, sem saber dar essa explicação. Não tem explicação científica. Primeiro, o cientista não é espírita, geralmente nem católico ele é. Ele não acredita em nada, ele é um cientista que acredita no que aparece naqueles tubos de proveta, naquelas, né? Acredita naquilo, na ciência. São cientistas. Então é difícil para eles, né, conceber uma ideia dessa, mas a espiritualidade explica. Na Segunda Guerra, e até hoje estão nascendo gente, na Segunda Guerra Mundial, né, que terminou em 1945, aquela invasão da praia a grande invasão, né, foi na praia de, não lembro o nome da praia, assisti vários filmes, tem até o filme aí. Um oficial, eles botaram 20 milhões de minas. Imagine, 20 milhões de minas para explodir os soldadinhos. Chegou o oficial lá, perguntou quantas minas foram colocadas. Não, foi 5 milhões. Ele mandou colocar, coloque mais 5 milhões. Então, essas pessoas, esses generais, hoje estão em mundos pré-históricos. Mas o soldadinho, vamos voltar ao soldado, que foi obrigado a colocar. Se ele não colocasse, ele morria. Lá não tinha corte marcial, não, na Alemanha. Era um tiro daquela Luger, não, Walter, né? Aquela pistola Walter, na cabeça na hora. Eu, particularmente, na minha opinião, né, se me mandasse colocar uma mina daquela, eu não colocaria. Eu preferia tomar um tiro na cabeça. Seria um suicídio inconsciente? Até poderia ser, eu não sei explicar, eu não tenho conhecimento para explicar. Mas eu impedi que um mal ali fosse cometido, alguém que pisasse ali, ficasse uma perna, ou virasse pedaços mesmo, né? Explodisse em pedaços. Isso é a minha visão espiritual. Voltando ao assunto, esses comandos enormes que colocaram essas minas, às vezes soldados perversos, renasceram, estão renascendo ainda. Além de estar ainda numa boa temporada no umbral, por 45, 55, 65, 75, hoje, se nasceram em 75 ou 60, hoje são adultos, sem perna, estão indo os cadeirantes. Você vê na rua gente pedindo esmola. Não se iludam. Vamos olhar o livro. Eu não tenho um livro aqui. Vamos fazer de conta que isso aqui é um livro. Vamos voltar às páginas do tempo. Não, aqui estou adiantando. Vamos voltar às páginas da vida dele. Vou ver o que está escrito. Segunda Guerra, Revolução tal, maldades, atrocidades. Tem resgate, tem um preço isso. E Deus cobra, Deus é tão misericordioso que permite que ele renasça nesse mesmo mundo. Ele poderia muito bem renascer num mundo mais atrasado, para poder pagar a dívida, esse resgate, porque é a única maneira, pessoal, é o sofrimento, né, para resgatar débitos clamorosos. Eu estou me referindo, nesse momento,
a essas pessoas que nascem sem perninha, sem bracinho. Não são só da talidomida. Isso está confunde muitos estudiosos. Tem uma estudiosa no Rio Grande do Sul, uma cientista, professora de universidade, está pesquisando até hoje. Em Londres, sabe? Tem matéria da BBC de Londres aqui, muitas matérias. Cientistas não têm explicação. A espiritualidade, para quem acredita, dá essa explicação. Maldades, né? Maldades com corpos humanos, em guerras, né? E não são só nos seres humanos. Você vê na África hoje, esses países que estão em guerra, financiados por grandes nações, né? Para derrubar um partido, para colocar um outro presidente que, né, de acordo com os anseios políticos da nação europeia ali que está financiando tudo. Aquelas guerras, eles colocam minas também, e os animais pisam. A gente vê direto na National Geographic elefante sem a patinha. Isso tem um preço. Quem sabe você vai nascer sem um pé? Não é? Porque o elefante é um espírito em evolução. É um dos animais mais inteligentes da Terra. Cientistas acham que o cavalo e o elefante, né? A baleia e os golfinhos são os animais mais inteligentes da Terra. São seres vivos, são filhos do Criador. Por que vai colocar uma mina lá e o elefante, coitadinho, está lá com a filhote, pisa na bomba, explode, e não tem ninguém ali para socorrer? Ele vai sangrar, até parar o sangramento. A terra, que ela tem o sal, né? A terra contém muito sal, vai tratar de curar aquele ferimento, né? Se o elefante não morrer de uma hemorragia. Então, a explicação da talidomida é uma. A explicação de pessoas continuarem nascendo até hoje, sendo que a talidomida já foi proibida em muitos países, só não no Brasil, e ainda continua nascendo. Mas eu não usei talidomida, por que eu tive um neném sem braço? Vamos pegar de novo aqui o livro do passado. Vamos olhar espiritualmente falando. Por que seu filho nasceu sem braço? Está aqui tudo escrito, registrado no processo reencarnatório, no processo espiritual que está com os grandes mentores, com os grandes embaixadores do amor, do direito, da caridade, da medicina, né? Esses processos são infalíveis, eles têm um começo e têm um fim, né? Então não adianta reclamar. Aí você dá, o que a gente pode fazer? Fazer a caridade. Você não é obrigado a fazer a caridade. Eu falei muito sobre a caridade, sobre lares que eu vou, né? Eu até juntei mais coisa aqui na minha mão e vou levar. Amanhã talvez, não sei se amanhã tem alguém lá, mas eu vou. Deve ter, né? Porque é feriado, ou segunda-feira. Essas doações que eu falei, ninguém é obrigado a fazer, não. Pessoas ricas não são obrigadas a fazer. Nenhum profissional liberal é obrigado a ir em presídio nenhum, em lugar nenhum, enfermeiro, médico, dono de construtora, doar material. Ninguém é obrigado a fazer nada disso. Mas ajuda a redimir os débitos de vidas passadas. Débitos esses, muitas vezes, clamorosos, né? Então, eu dei uma esmola, vou dar esmola para esse cara aqui. Você para no sinal ali, ele vai acabar beber de cachaça.
Isso é um problema dele, é uma opção dele. A esmola você deu, R$ 22 ali, que seja, né? Ele vai juntando no final do dia, junta ali uns R$ 20. Dá para ele comprar um marmitex. E assim a vida dele vai indo, é um resgate pesado. Se ele vai beber de pinga, de álcool, é a opção dele. Ele vai aumentar mais ainda o débito dele, né? Então, pessoas que nascem sem braços, sem pernas, a explicação está aí. E depois da Segunda Guerra, teve muitas outras guerras. A Guerra de Kosovo, em 1990, na Tchecoslováquia, recente, 1990. Outras guerras na África. O mundo é cheio de guerra para todo lado. Revoltas. A pessoa atira na pessoa, arrebenta com o braço dela, perde um braço, tem que amputar. A pessoa que atirou, com certeza vai pagar. Não sei como. Não tem evolução espiritual para responder. Eu acredito que vai nascer sem braço. Sem um braço, sem uma perna, para ele sentir. Né? Mas ele não sabe, porque não é permitido ao espírito relembrar vidas passadas. Então não é só a talidomida que provoca que é o responsável pelo feto, pelo neném nascer sem perninha, às vezes nasce com a mão aqui debaixo do braço, mas ele nasce numa felicidade, tadinho. Eu já vi crianças desse jeito, uma alegria lá brincando, rolando no chão, rindo que só. Isso se chama resignação. Eu conheço pessoas formadas lá nesse lar, deficientes, sem perna, advogado aqui em Uberlândia. Eu conheço um advogado lá famoso, criminalista, resignado. Ele não está nem aí se a mulher não olha para a cara dele. Mas quem sabe ele acha, porque para cada panela tem uma tampa. Quem acha uma pessoa, de repente ele acha uma pessoa que ama aquela inteligência, pronto. Ela não vai olhar o defeito físico dele, não é? Ela vai olhar o espírito dele, de luta, o espírito guerreiro, esse espírito que nós devemos ter e manter, não é? E não tentar desistir antes da hora, não pensar com planos maior antes do momento previsto, porque nós não vamos chegar lá. Nós vamos para regiões umbralinas se a gente cometer um desatino contra a nossa vida, porque a missão está difícil, porque estou sem salário, porque não sei o que eu faço. Deus provê tudo. Não vamos esquecer disso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e tire as conclusões que vocês acharem que deve. Essa é uma opinião minha, né? Porque se você amputa por maldade, dá um tiro de fuzil, né? Ou escopeta, explode a perna do cara, tem que amputar de qualquer jeito, ou até as duas, você vai nascer sem perna, com certeza. Não tem a menor sombra de dúvida. Você vai nascer sem perna. Se pegar em outro lugar, pisar numa mina, explodir, perder o braço, vai nascer sem perna e sem braço. Pode ter certeza disso. Não tenho dúvida. E não são mães que tomaram talidomida, né? Eu acredito que talvez isso seja um ponto de interrogação na cabeça desses cientistas famosos, né? Da Europa, do Brasil, que não tem explicação, mas a espiritualidade superior explica, né? Eu espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje. Eu não improvisei, eu ia escrever, mas toma muito tempo. Eu falei, não, vou falar com minhas próprias palavras.
tá certo? E assim são as outras males que a gente nasce com dificuldade financeira, não consegue arrumar emprego. Tudo isso tem explicação de outras vidas passadas. Mal que nós fizemos a outras pessoas. Prejudicamos outras pessoas nos empregos. Estamos aí desempregados. Mas Deus sempre dá um jeitinho em tudo, né? Um bom dia para vocês, um bom domingo, tá bom? E se vocês gostarem, deixa o like e ative o sininho, tá bom? Que o grande arquiteto do universo proteja a todos nós.